Olá, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dê o seu like. Que Deus possa abençoar o seu dia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos para a edificação da nossa fé, para edificarmos a nossa fé. No livro de Isaías, capítulo 6, no versículo de número 8. Olha que forte o que diz a palavra de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito tremendo. Você vê que aqui Deus, ele chama a Isaías para um propósito. Deus chama Isaías para uma finalidade. E Deus permite que Isaías contemple uma reunião no céu com os anjos. Deus dá uma revelação a Isaías. E Isaías consegue ouvir a voz dos céus, a voz de Deus. Porque Isaías estava prostrado. Isaías estava sem uma direção. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil na sua vida, esteja sem uma direção para o seu ministério, sem uma direção para a sua vida espiritual. E Deus está falando com você no dia de hoje. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de fazer a obra de Deus? Isaías foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Só que Isaías estava sem uma direção espiritual. Então eu quero chamar a sua atenção aqui hoje. Na verdade, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã é o horário que eu estou aqui gravando esse vídeo. Deixa eu ser profeta de Deus para a sua vida. Talvez você esteja passando uma situação muito difícil porque você tem rejeitado o chamado de Deus para a sua vida. Talvez você esteja vivenciando uma dificuldade porque Deus mandou você fazer alguma coisa e você não quer fazer. Você não assumiu um compromisso com Deus. Isaías era um profeta de Deus, só que ele estava longe. E a Bíblia diz que o povo de Deus, o povo judeu, até clamava a Deus. Olha que forte. Só que o coração deles estava longe. Eles adoravam a Deus de boca para fora. Isaías estava nessa situação, adorando a Deus de boca para fora. Só que no versículo 6, ele vê a glória de Deus. Ele vê a presença de Deus. Nós lemos o 8, mas o 6 é muito mais forte ainda. Olha o que diz o 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com uma tenaz. O serafim voou e tocou nos lábios de Isaías. Quando o serafim toca nos lábios de Isaías, a Bíblia diz que os lábios de Isaías foram purificados. Isaías foi abençoado, porque o anjo de Deus, os serafins, voou e tocou. O versículo 7 fala isso, forte. Isso é muito forte, essa palavra. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Quando os serafins tocam os lábios de Isaías, automaticamente houve um renovo, houve uma purificação de Deus. Porque foi arrancado aquele mal, foi arrancado aquele pecado. Era um profeta que estava desviado dos caminhos do Senhor, sem uma direção. A fé dele estava desativada. Só que ele tinha um chamado de Deus. Quando nós temos um chamado de Deus,
Não adianta a gente fugir para um lado, para o outro. Não adianta a gente entrar numa caverna, igual o profeta Elias entrou na caverna. Não, Deus vai te buscar onde você estiver. Deus vai te chamar onde você estiver. Deus ele vai fazer você contemplar a voz dele te chamando. Ei, eu tenho algo contigo, eu quero falar contigo. Não adianta você fugir. Deus mandou você fazer algo. Você precisa fazer algo na sua vida para você sair desse problema, para você sair dessa situação. Entenda o que Deus está falando aqui contigo. Entenda a voz de Deus. Entenda o propósito de Deus. Você vê que Isaías estava disperso. Quantas pessoas estão dispersas? Muitas vezes, quantos de nós estamos dispersos? Talvez você esteja buscando o batismo com o Espírito Santo. Deus ele pode se manifestar para você. Como que você vai receber o Espírito Santo? Se preparando, se consagrando. A Bíblia diz, consagrai-vos, porque amanhã o Senhor estará no meio de vós. É necessário uma busca para você receber o Espírito Santo. É necessário você entrar num jejum. É necessário você ler a palavra. É necessário você estar comigo nessa oração do Salmo 91. É necessário você entender o que Deus quer falar para você. Não fique como Isaías, disperso. Não espere Deus insistir contigo. Você sabe o que Deus tem para você. Você sabe por que Deus te chamou. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para você ser um canal de bênção para sua casa, para sua família, para o seu lar. Deus te chamou para você romper os negócios. Os teus negócios têm que romper. Você tem que sair dessa situação. Você tem que assumir o compromisso que Deus quer que você assuma. Você sabe o que você tem que fazer. Uma certa vez, eu entreguei uma revelação de Deus para uma pessoa, e aí, na medida que eu entregava a revelação, ele foi recebendo aquela palavra, chorou na medida que Deus me usou para ele. Só que teve um determinado momento que eu falei, olha, tem algo na sua vida que você precisa consertar. Tem algo na sua vida que você precisa mudar. Só que você e Deus que sabe. E aí ele não aceitou muito aquela palavra. Depois ele veio conversar comigo. Falei, olha, Deus está te requerendo algo, rapaz. Só que quando Deus fala, quando Deus começa a cobrar, porque ele quer fazer algo na nossa vida. E muitas vezes alguma coisa impede de Deus fazer algo na nossa vida. Assim como Isaías estava impedindo. Isaías estava andando com pessoas erradas. Isaías estava fora da visão. Isaías estava fora do propósito. Está entendendo? Só que Deus começou a apertar Isaías. Porque Deus queria que Isaías fizesse a obra. Deus queria que Isaías entregasse algo para ele. Só que Isaías estava desligado, disperso. Pedro estava desligado. Ele andava com Jesus, mas estava desligado com as coisas espirituais. Judas estava desligado. O coração de Judas estava voltado para o pecado, para a traição. Talvez você esteja desligado. Deus está falando com você. Eu quero te abençoar. Eu quero te honrar. Deus quer que você tome uma posição. Deus quer que você assuma um propósito com Ele. Talvez um voto. Talvez de se consertar. Talvez de se consagrar. Talvez de buscar mais. De fugir da aparência do mal. De fugir do pecado. Abra o seu coração para Deus. Deixa Deus entrar no seu coração. Deixa o Senhor derramar o poder dele na sua vida. Deixa ele derramar a glória dele na sua vida. Deixa ele manifestar o poder dele na sua vida. E aí aquele irmão me chamou, e depois eu conversando com ele, eu fui entendendo. Ele mesmo foi entendendo, pastor, poxa, eu tenho isso aqui que eu preciso mudar. Realmente, tenho isso aqui que é oculto na minha vida, está oculto. Ele era uma pessoa com um casamento de 15 anos. Só que a mulher dele serve aos demônios. Só que ele é evangélico, ele é cristão. Só que a mulher dele adora imagens. A mulher dele segue a demônios. E outras coisas mais que ele me disse. Eu disse assim para ele, poxa, você sabe o que você tem que fazer. Obedece a Deus.
tira aquelas imagens, tira aquela maldição da sua casa. Você é o cabeça da sua casa. Faz igual Abraão fez. Quebra as estátuas, tira os demônios, tira os ídolos, porque aonde há ídolos, aonde há estátuas, aonde há coisas que impedem o agir de Deus, o propósito de Deus, Deus não consegue chegar até você, Deus não consegue te abençoar, porque alguma coisa está impedindo, alguma coisa estava impedindo na vida de Isaías ser abençoado. Você vê que o anjo teve que ir até Isaías. Para você que está chegando agora, Isaías capítulo 6, no versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirou do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca. Por que o anjo com a tenaz, com uma brasa, tocou a boca de Isaías? Porque a boca de Isaías falava coisas que não provinham de Deus. Ele, como profeta, estava desviado na missão, no propósito. Só que Deus tinha algo na vida de Isaías, algo que Deus não abre mão. Quando Deus tem algo na nossa vida, Deus não abre mão. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da sua casa. Deus não negocia aquilo que Ele tem para você. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Então, meu irmão, fica com essa palavra. Fica com essa palavra. Isaías ouve a voz do Senhor. E Deus fala, a quem enviarei? Por que Deus fala, a quem enviarei? Porque Deus queria ver a atitude de Isaías. Para ver se Isaías queria realmente o romper. Para ver mesmo se Isaías queria algo de Deus. Lembra de Elias e Eliseu? Eliseu queria a unção que estava sobre Elias. Só que Elias falou, olha, você quer? Eu não posso te dar atenção agora. Eu não posso parar para te dar atenção. E aí, Eliseu seguia lado a lado de Elias. Só que Elias, um determinado ponto, ele parou, ele falou, você quer mesmo? A unção que está sobre mim é um fardo pesado. É algo que não é entregue para qualquer pessoa. Só que Eliseu tinha um propósito. Eliseu falou, eu quero. Ele falou, pois bem, se você vê carros me arrebatarem, cavalos de fogo me arrebatarem, se você contemplar, a unção que está sobre mim virá sobre você. Então Deus, Ele quer ver a sua atitude. Deus, Ele quer ver a sua fé. Talvez você esteja, Senhor, eu quero isso aqui, eu quero ser usado, eu quero ser abençoado. Ou algo que você esteja pedindo a Deus, só que Ele quer ver a sua reação. Ele está falando, será que você quer mesmo? Até que ponto você quer? Até que ponto você está disposto em ir para ver as bênçãos de Deus na sua vida? Eu lhe deixo essa pergunta. E ele fala, quem eu vou enviar? Quem está de coração aberto para receber? Quem está de mente aberta, melhor dizendo, para receber as coisas espirituais? A Bíblia diz que as coisas espirituais é loucura para o mundo, mas para Deus, para nós, é o poder de Deus. Então, fique de mente aberta para receber aquilo que Deus tem para fazer na sua vida em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra, muito forte a palavra de hoje. Bom, Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like. Canal Profeta do Desmanche Espiritual, canal do YouTube. Estou fazendo essa live no momento pelo Instagram. Os irmãos que estiveram aí comigo, Deus abençoe a sua vida, tá? Depois vai lá no YouTube, até o final do dia, vou estar lançando esse vídeo e aí você vai poder compartilhar o que Deus falou aqui. Foi muito forte o que Deus revelou aqui para as nações. Ficai atento, ficai ligado com Deus, porque a coisa é séria. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Eu, profeta do Desmanche Espiritual, estarei aqui para desvendar as coisas espirituais que estiverem e ocultas na sua vida. À luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.